Esperar o pessoal voltar. Tá voltando já. Oi, Ana, você tá na área, Ana? Acordou, minha filha? Já voltei. Oi, Karine, seja bem-vinda, amiga. Abriu aí? Filipenses, já tá aí? Oi, Simone, bem-vinda. Cacazinha, quanto tempo? Ah, Filipenses 2, esse é o texto da Bíblia. Esse é o texto. Esse texto define tudo, a meu respeito e a teu respeito. Eu vou ler a perícope, né, que é o subtítulo, está dizendo assim: o exemplo de Cristo na humilhação. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é um texto que todo mundo, de alguma forma, já passou por ele. Filipenses 2, verso 5 ao verso 11, trata-se de um poema. É a forma poética, é a forma mais profunda de Paulo. Em todos os escritos de Paulo, foi a forma mais profunda de Paulo de falar de Jesus e de demonstrar quem era Jesus. Mas esse texto, ele vai além disso tudo. Porque Paulo, nesse momento, o contexto desse texto é que Paulo estava chamando a atenção, dando a bronca na igreja de Filipo, porque havia uma competição entre os irmãos. Eles disputavam estar no holofote. Lá no verso 3 do mesmo capítulo vai dizer assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Portanto, aqui está o conceito de humildade. É você não achar pouco dos outros. É você não olhar para as pessoas menosprezando, diminuindo. Porque, como nós temos dito ao longo desses dias, Deus tem colocado grandes tesouros em pessoas inimagináveis. Em pessoas que não imaginaríamos que poderia ter tanto. Imagine um homem com 22 anos, de nome João, que haveria de vir escrever Apocalipse, o Evangelho de João. O único que vira e chama Jesus de Filho de Deus,
o único que diz que Deus amou o mundo de tal maneira, Filho unigênito, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Um menino de 22 anos, alguém descredenciado para tal. E esse texto é muito pertinente, porque fala de uma exortação de Paulo ao amor fraternal, do amor entre os irmãos. Então, esse tempo, eu tenho visto esse texto se materializando, o amor entre as pessoas se materializando e se manifestando. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Uau! Ele está dizendo, primeiro ele toca no ponto da humildade, que estava faltando humildade no meio da igreja de Filipe, aonde eles estavam trazendo para eles o holofote, esquecendo que o holofote era Deus, esquecendo que todas as coisas provêm de Deus, que Deus é a fonte. E quando vem para esse texto, ele diz, e que vocês não admitam que tudo é de vocês, senão de todos. Por isso o Pai é nosso e o pão é nosso. Ele estava ensinando a igreja de Filipe a tirar da boca o eu. Então ele traz para mim e para você a maior referência que todo ser humano poderia ter. Ele traz a referência de quem é Jesus. Ele quer exortar, então ele mostra quem é Jesus. Quando eu quero exortar alguém, eu preciso mostrar quem é Jesus. Porque é o amor que te constrange, é o amor que te faz repensar e traz clareza ao seu entendimento. E o texto diz assim, olha que exortação. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. A primeira questão aqui que eu quero destacar é que Jesus tem sentimento, que Jesus teve sede, que Jesus teve fome, que Jesus chorou. Então, o sentimento para Jesus é algo que ele valoriza. E eu e você, muitas vezes, passamos por cima dos sentimentos das pessoas, não entendendo o bastidor da história delas, o que elas viveram. Eu não disse que você tem que viver pelo sentimento, mas você tem que entender que quem desenhou você foi Deus, e se você tem sentimentos, foi Deus que colocou para diferenciar você de todos os seres humanos. Sentimento é algo extremamente valioso para Jesus. Lá em Hebreus 4, ontem eu mandei que vocês lessem, para que vocês soubessem que Jesus foi tentado em todas as coisas. E em todas as coisas ele foi tentado, porém em todas ele não se submeteu, não se subjugou, ele venceu. Por qual motivo? Para gerar nele graça e misericórdia, para que no dia oportuno ele pudesse te socorrer. Ele estava dizendo, eu tenho propriedade para te socorrer porque eu vivi o que você viveu. Perceba que a gente sempre olha para a figura de Jesus como se ele fosse Deus, e ele é Deus. Porém, eu não posso esquecer que a figura que estamos falando e que está sendo contada essa história é a figura de Jesus homem, daquele que venceu a morte. Então, nunca se esqueça que Jesus foi homem. E quando você lembra que Jesus foi homem, toda tentativa tua de dar uma desculpa para você não vencer os desafios cai por terra. Então, eu gosto de dizer que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Jesus é Deus como Deus é e o homem como o homem deveria ser. Ele é o teu maior referencial, ele é o teu maior exemplo. E Paulo, de uma forma genial, diz
para que todas as pessoas tivessem o mesmo sentimento de Cristo, para que ninguém se sentisse melhor ou pior, mas que tivesse o mesmo sentimento que Jesus tinha. Vamos falar de um mundo momentaneamente utópico. Eu falo momentaneamente utópico porque esse é o plano de Jesus. Imagine se você, nesse momento, tem o mesmo sentimento de Jesus para com todos. Imagina o que você é capaz de fazer sentindo o que ele sentiu, na hora que ele sentiu, a dor que ele sentiu, e tudo que ele viu, e o poder que tinha sobre ele, e a cura que ele manifestava, tudo é porque ele valorizava o que as pessoas sentiam. Entendo eu, quando ele estava no caminho e se deparou, via lá uma comitiva da alegria, a comitiva da tristeza, o enterro do filho da viúva de Naim. A mulher já era viúva, agora estava perdendo o filho. Aquela comitiva vinha gritando aos berros, aos prantos, e Jesus vinha descendo do Monte das Oliveiras, e todas as vezes que ele descia, e ele acabava de pregar e de adorar, ele cantarolava. Agora imagina a comitiva da tristeza e a comitiva da alegria. Que coisa, que contrassenso! Mas a comitiva da alegria salmodiava. Salmodiar é cantar durante o dia também. À noite você dorme, mas cante durante o dia. Salmo de ar é contínuo. E agora se depara a comitiva da morte com a comitiva da vida. Todas as vezes que a comitiva da vida se depara com a morte, a comitiva da vida vence a morte. E eu entendo que naquele momento, Jesus olha para aquela mulher que chora. Ela estava em prantos, viúva, que agora perdi o meu filho, arrimo de família. Quem poderá cuidar de mim? E eu imagino todo o cenário, 900 metros de distância, estavam os sacerdotes, porque não poderiam estar perto do defunto. E a propósito, era dia de sábado, era tudo contrário. Vai ser enterrado agora. Que coisa caótica. Então Jesus se aproxima e vê o quebrantamento, as lágrimas daquela mulher. 100% homem e 100% Deus. E ele quebra todo o protocolo. E eu entendo por que Jesus ressuscita então aquele menino. Porque no dia que aquela criança nasceu e foi circuncidada e fez uma aliança, promessas foram liberadas na vida dela, pelos sacerdotes que a consagrou. Perceba que não foi diferente na tua vida, nem na minha vida. No dia em que fomos consagrados, no dia em que fomos batizados, apresentados a Deus, agora de uma forma cristianizada. Porque aqui eu estou falando de Filipe, lá na Grécia, mas agora eu estou falando de uma forma cristianizada. As palavras proféticas que você recebeu, toda hora, era no nome de Jesus, era no nome do Espírito Santo, era o próprio Deus, os céus se abriam. E quanta coisa aconteceu durante o seu batismo. Entendo eu que Jesus, por conta do quebrantamento da mãe e das promessas que não haviam sido cumpridas na vida daquele menino, ele quebra o protocolo e coloca a mão naquele menino. Eu não creio que ele colocou a mão no invólucro. Eu creio que ele botou a mão no coração e no peito daquela criança, daquele rapaz, como diz o texto, e mandou ele sentar. Sabe o que eu entendo? Que você não vai morrer até que as promessas de Deus sejam cumpridas na tua vida. Tendes, portanto, o mesmo sentimento de Cristo. Saiba olhar para as pessoas com os olhos de Jesus. Olhe para as pessoas extraindo dela o melhor. Como eu gosto de dizer que cada pessoa é como uma mina de pedras preciosas. E como falamos já várias vezes,
O diamante nunca está na superfície, está sempre no profundo. E o texto continua dizendo no verso 6 que Jesus, subsistindo na forma de Deus, escuta isso, subsistindo na forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Meu Deus. Escuta o que eu vou te dizer. Essa palavra forma está escrito morfê, que o mais provável, o significado no original é a forma pela qual uma pessoa ou coisa é percebida pela visão. Perceba que é necessário olhar para Jesus e distinguir ele dos demais. Mas ele se vestia igual, ele falava igual. Mas quando você olha para Jesus, você sabe que é Jesus. Eu não creio que quando eu chegar na glória vai estar escrito, tatuado na coxa dele, Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Eu sei que eu vou olhar para ele e vou reconhecê-lo instantaneamente. Porque o pensamento, presença, vai ser eu olhar e saber identificar quem ele é. E aqui ele diz que ele não usurpou. Essa palavra usurpar é roubar ou tomar aquilo que já é dele. Você não pode tomar ou usurpar aquilo que já é teu. A grande questão é o seguinte: as pessoas vivem se degladiando umas com as outras por aquilo que a outra tem. Mas você não pode esquecer que o que ela tem é dela, é resultado do sacrifício dela, da luta dela, do batente dela, da unção dela, do chamado dela e não teu. Por isso Jesus não usurpou tomar aquilo que já era dele. Você não pode estar andando por aí tomando as coisas dos outros. Você tem coisas próprias que o próprio Deus colocou em você. Por isso Jesus não usurpou, não caiu na bobeira de tentar tomar de Deus o que já era dele. A propósito, o diabo tenta sempre te oferecer aquilo que já é teu. Essa é a estratégia dele. E esse texto diz que ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou com usurpação, roubar. Sabe o que eu entendo? O diabo tentou roubar aquilo que não era dele, você sabe o fim do diabo. Por isso, esse texto é um texto de exortação, mas um texto de exortação extremamente inteligente, aonde ele põe a maior referência que já houve na terra, o próprio Senhor Jesus. E aqui eu quero fazer uma diferenciação entre o que é forma. Forma fala acerca de essência. Então, Jesus tinha a essência de Deus. Não o esquema, que seria meramente uma aparência que pode ser visto por meio dos olhos. A essência você vê por meio do dom. A essência você vê por meio do discernimento. Não precisa sequer a pessoa agir, que você já consegue distinguir, separar. Você fala, meu Deus, tem algo ali. Era assim com Jesus. É assim com você que tem a marca da promessa. E esse texto fala que Jesus não tomou a força, usurpação, tomar na marra, porque ele já sabia que era dele. E o que era dele nesse momento? Escuta bem isso. Jesus saiu do seu trono de glória e veio em direção à terra. Jesus não pode abrir mão de ser Deus. Eu já vi vários pregadores pregando isso. Como você abre mão de ser quem você é? É impossível. É impossível. Você não pode abrir mão de ser quem você é.
Jesus não abre mão de ser Deus. Ele permanece sendo Deus. Tomou por força, porque ele sabia quem era. Sabe o que eu estou questionando aqui? Você sabe quem você é? Ou você ainda tem dúvida de quem você é? Quando você entra nesse dilema, nessa questão, nessa luta, nessa briga interior acerca de identidade, você tem que lembrar que Jesus era uma criança, cresceu nesse propósito e nesse plano e foi aumentando de padrão à medida que amadurecia. E não é diferente de você. Você não pode esquecer o dia do seu batismo. Você não pode esquecer o dia que você se entregou para Ele. E Ele te chamou de filho. E não um filho qualquer e desqualificado. Como diz a palavra, a pomba desceu, os céus se abriram e uma voz falou: Filho amado, em quem eu tenho prazer. Esse é você, filho amado e filha amada, em quem Deus tem prazer. O que eu estou querendo te dizer é que as obras das tuas mãos serão honradas por Deus. Que as obras da tua boca serão a manifestação do poder de Deus por meio da tua vida. Você vai ver Deus te honrando porque você é filho e porque você é filha. E mais do que isso, porque você se move pelos princípios de Deus. Eu não sei a tua história. Eu não sei do abandono de pai, eu não sei da orfandade paterna, mas eu vim nessa madrugada te dizer que você não pode esquecer quem você é, porque lá no Salmo 68, verso 5, vai dizer: eu sou pai de órfãos. Pai de órfãos. Você tem voz no céu. Ainda que aqui na terra você não tivesse voz, você tem voz no céu. Verso 7 vai dizer: como ele não tentou roubar a Deus, tomar de Deus na força, porque ele sabe quem ele é. O verso 7 diz: antes a si mesmo ele se esvazia. Quando você sabe quem você é, você se esvazia de si mesmo. Quando você sabe quem você é, você não tem medo de se expor. Quando você sabe que você é, você não cai no engano do inimigo que é te comparar. Comparar com as outras pessoas. Por isso eu enfatizo. Deus na Bíblia não compara homem com homem, senão homem com lírio, homem com pássaro, mas não homem com outro homem. Porque são contextos, histórias diferentes, distintas. E se você não escolheu nascer nessa família, saiba que foi Deus que te escolheu. E se foi Deus que te escolheu, Ele vai dar uma virada se essa família não funciona como deveria funcionar. Antes, se esvazie. Quando eu venho para receber uma palavra, quando eu estou no culto, eu preciso me esvaziar das minhas pseudo-verdades, dos meus enganos, das vozes que eu ouço e que depõem contra mim. O inimigo, ele é um acusador. A função dele é só apontar o seu defeito. A função de Deus é corrigir o seu erro, mas fazer com que você seja aprovada e não reprovada. A propósito, o inimigo sempre pede para você pagar a conta depois. Deus não. Ele fala: vamos acertar a conta agora. Porque ele não faz e não permite que você caia no pecado da procrastinação. Deixar de fazer aquilo que é prioritário, aquilo que é primazia, aquilo que você é responsável. Nenhum outro pode fazer senão você. Então, quando ele se esvazia de si mesmo, olha bem, eu não roubo a Deus, eu não usurpei ser como Deus. Agora eu me esvazio, porque eu já sei quem eu sou.
E o texto continua dizendo, ele assume a forma de um servo. Isso é muito forte. Alguém que sabe quem é e que não veio para ser maior do que ninguém. Ele mesmo disse, eu vim para servir. Ele veio como um servo. Mas quem? Aquele que largou a sua glória. Isso sim, Deus não. Mas Jesus abriu mão da sua glória e desceu em direção a mim e a você. Quero me esvaziar de mim, quero me esvaziar da visão do passado da religiosidade. É isso aí, amiga. Nós estamos nos esvaziando disso para nos enchermos dele. Porque ele, sendo Deus, se esvaziou, e eu e você. E as pseudo-verdades, e os enganos, e as mentiras plantadas. Para que você assuma a paternidade que ele te deu, é preciso se esvaziar de todo tipo e toda sorte de engano. Então, depois que você se esvazia, você consegue assumir a forma pelo qual ele te enviou. Você não vive para servir, você não serve para viver. Jesus veio para servir. E quando você serve para viver, isso preenche você. Quem sabe quem é, não tem medo de abrir mão de algo. É isso aí. Quem sabe quem é, abre mão de qualquer coisa, porque sabe quem é. Você tem noção do que é a glória de Deus, Daniel? A gente tem um lampejo. Qual é o seu Algo... lampejo? Então, quando nós somos envolvidos pela presença, pela glória de Deus, é como se nós não estivéssemos fora de nós mesmos. Nós somos inundados. Você A está gente perde as falando forças. que ele te enche e você se esvazia. Isso. Perceba que para você se encher dele, você tem que se esvaziar de você, das coisas que você pensa, dos seus achismos, e começar a se encher do achismo dele em relação a você. Porque o achismo dele em relação a você é a sua verdadeira identidade. Ministro de louvor, quem diria? Como disse para Gideão, valente, corajoso, e Gideão sabia que era covarde. O homem segundo o meu coração, adúltero e assassino. Murilo, um ateu. Quando você se esvazia de você mesmo, ele te enche dele. E aí você se descobre nele. Então agora, veja o nível de humilhação de Jesus. Ele se esvazia, assume a forma de servo, sendo ele Deus, e se torna um homem. A palavra está dizendo que ele se tornar na semelhança de um homem é a maior humilhação que Deus poderia ter. Você tem noção do que é estar na glória? Abrir mão da glória que a gente nem ao certo consegue entender? Abrir mão daquilo tudo que eu não sei o que é, 24 horas de adoração, mas de uma adoração genuína, plena, total, completa, que te enche. Abrir mão disso tudo. Eu não sei o que é isso. Esse Jesus, como a gente diz, ele não é gente. Ele não poderia ser criado pela mente humana, por isso Augusto Cury, estudando a mente dele, se converteu. Ele falou, esse homem não foi criado por homem. A propósito, Jesus não é uma criação. Ele é Deus. Então nunca diga que Jesus foi criado. Ele é. Ele não foi criado. Então ele se humilha e assume a forma de um homem, uma forma humana. Que coisa mais linda isso.
Deus se materializa, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deixa eu traduzir isso para você. No princípio, era o Verbo. No lugar de verbo, vamos botar a palavra Jesus. No princípio era Jesus. Jesus estava com Deus e Jesus era Deus. E tudo foi feito por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Quem foi mesmo que fez todas as coisas? Só para eu entender, Daniel, que parece que eu não entendi direito. Tudo foi feito por ele, né? Ele quem? Nada. Jesus. Ué, mas não é Deus que diz lá em Gênesis 1? No princípio, Deus criou os céus e a terra. O que eu estou querendo mostrar para você e provar para você com a palavra é que Jesus é Deus. Porque todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. E o Verbo, então, se torna carne. Rapaz, todo Deus... Essa palavra aí desmonta os que lutam contra a Trindade, né? Não contra a Trindade, contra a divindade de Jesus. Como se ele fosse só um bom homem, o melhor homem que já houve, ou o melhor profeta. Não, 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 não. Ele é Deus. Então pergunta, Salomão, habitaria Deus mesmo na terra? Olha a pergunta de Salomão. E habitaria Deus então na terra? Aí João te responde, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Eu, Murilo, se sou Deus, não desço para andar no meio desse povo. Era certeza absoluta. A sorte é que eu não sou Deus, porque eu jamais desceria. E o que eu estou querendo te dizer, Daniel, que Jesus não abriu mão da sua glória, não, de ser Deus, mas abriu mão da sua glória. Porque quando ele estava lá ele era adorado. Quando ele veio para a terra, ele veio para ser humilhado. Ô Daniel, me explica isso, por favor, me ajuda aí, irmão. Alguém que é adorado 24 horas, abre mão disso e desce para ser humilhado? Por conta de quê, meu filho? Me conta. Porque ele amou de tal maneira. Rapaz, não tinha um adjetivo, aí falou tal maneira. Que amor é esse? Abrir mão da sua glória. A palavra é keno. Esvaziar-se é keno. Sabe o significado? Não se prender a nada. Ou, deixa eu dar uma palavra-chave para você, né? Hashtag chave, tem chave hoje. Eu sabia, ele não ia deixar de bobeira. Você não pode ter nada que você não seja capaz de abrir mão. Ih, falei, pronto, falei. Você não pode ter nada que você não seja capaz de abrir mão. Tudo. Você não pode ter filho se você não for capaz de abrir mão. Você não pode ter dinheiro se você não for capaz de abrir mão. Você não pode ter casa, não pode ter carro, não pode ter casamento, você não pode ter nada se não for capaz de abrir mão. Porque senão você coloca isto no lugar dele e Deus não aceita. Ou é a primazia, o primeiro lugar, segundo lugar, como disse Nelson Piquet, é o primeiro perdedor. Eu vou repetir. O segundo colocado é o primeiro perdedor. Então Deus jamais aceitar na tua vida está em segundo lugar. Ou você entende isso em definitivo, para que você possa ter todas as coisas. Por isso ele diz assim, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te coloco. Sabe quando Deus fala isso? Escuta bem isso, escuta bem isso.
Quando ele está dizendo, você foi fiel no pouco, ele está te testando para ver se ele pode te dar muito. Traduzindo, eu adoro parafrasear. Se você está vivendo num momento enxuto, não esqueça, Deus está te provando e, ao mesmo tempo, te ensinando a administrar o pouco para que ele possa confiar muito na tua mão. Ui! Ui! Onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Aí é que está. Quem está no seu coração? É o que ele perguntou para o jovem rico, né? Não, o jovem rico perguntou para ele: que devo eu fazer para entrar no reino dos céus? O que devo eu fazer para entrar no reino dos céus, Daniel? Ué. Tenha Deus como... ama a Deus acima de todas as coisas. Foi o que ele falou para o jovem. Eu tenho praticado isso desde a minha infância. Eu já faço Deus isso. acima de tudo. Não. Jesus não perguntou isso. Mas ele falou da boca para fora, porque quando Jesus... Isso. Ouve! Jesus não perguntou isso. Jesus deu a direção para ele, pratique os mandamentos. E ele disse, eu tenho praticado os mandamentos, não roubo, não mato, não adultero. Mas ele não falou de amar a Deus acima de todas as coisas. Sabe por quê? Porque no coração... Mas indiretamente ele falou. Não. Ele falou, então vende tudo que tu tem. Ele relatou o que ele tem feito. Mas quando se pediu o dinheiro dele... Ele falou, por quê? Mas ele não falou que ele adorava a Deus acima de todas as coisas. Dele. Porque o dinheiro era o Deus dele. Eu já falei que o problema de Eva não foi comer o fruto, foi trocar de Deus. Aquele a quem você obedece se torna o teu Deus. Quem é o Senhor? O dinheiro é o teu Senhor ou você é Senhor do teu dinheiro? Jesus levou ele a enxergar o ponto cego. Mas, Charliane, depois de Jesus te levar a enxergar o ponto cego, você vira as costas entristecido, porque era possuidor de muito dinheiro, de muitos bens? Uai, se eu te mostrei algo, e esse algo é maior do que o que você tem, que era Jesus, você abre mão de tudo, porque quem tem Jesus tem o resto todo. Ei, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a minha justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Perceba que o jovem rico não passava de um religioso. Sabe o que eu sempre quis saber? Se ele se converteu lá na frente, o texto não diz. Acho que ele não quis, foi Jesus. Exato! Ele quis mais o dinheiro do que Jesus. Aonde está o teu tesouro? Estava no dinheiro. Então, se está no dinheiro, não está em Deus. Por isso, cuidado com a bênção que Deus tem para derramar nesse tempo sobre você, para que ela não tome o lugar de Deus. Então, ele se esvazia, se humilha, tornando-se obediente. Ai, ai, ai. Alguém que abre mão da sua glória e assume uma forma literal de servo. Escuta isso, pelo amor de Deus, gente. Nasceu numa estribaria, não num palácio. Não, ele estava, cara, na eternidade, gente do céu. Aí ele nasce agora numa estribaria, foi morar na cidade mais pobre que existia, que era Nazaré. Ei, nem a cruz era dele, nem o túmulo era dele, nada era dele. Era dele. De quem que você está falando? De Deus, que não usurpou o ser como.
usurpou ser igual a Deus, igual, ainda que fosse. Não tentou tomar, roubar de Deus e trazer para a terra a divindade dele, senão viver uma história de um homem como eu e você. Isso é demais. Ele poderia ter vivido como um homem na terra e desfrutando de tudo como sendo Deus. Mas viriam aqueles que diriam que ele não tem propriedade. A propósito, ele não usurpou ser igual a Deus. Igual. Fala assim, igual. Igual. Quantos já estudaram geometria? As formas geométricas. Um triângulo de lados iguais, ele é chamado como? Ih, Jesus. Ajuda aí, Mobral. Um triângulo de lados diferentes. Facilitando a vida de vocês, hein? Triângulo. Isósceles, eu só lembrei do nome. Equilátero. O equilátero ele tem os lados iguais. Mas escuta isso que eu vou te dizer. Olha aqui, ainda bem que a Paty me ajudou. Equilátero é um triângulo com todas as partes iguais. Repete aí, triângulo. Triângulo. Fala de três. O quê? Três. Três o quê? Três lados. Três lados. Três ângulos. Três Triângulo. Vocês não sabem pensar, pelo amor de Deus! Eu fugi dessa aula aí, pastor. Não! Concentra! Afunda, mergulha tua cara, come a página. Você já comeu alguma página da Bíblia? Eu tive raiva porque eu não decorava, eu comi. Se assim vai por osmose. Triângulo, três ângulos iguais dentro do triângulo. Mas a palavra diz que ele não usurpou ser igual. Meu Deus, isso para mim é muito gigante. Ele estava dizendo que era um triângulo com três partes, duas iguais e uma diferente, menor. Sabe o que ele estava dizendo? Que ainda que eu seja Deus, quando eu me formo e me transformo num homem, num servo e me humilho a tal ponto, eu deixo de ser igual vocês. Igual vocês quem? Deus e o Espírito Santo. Eu me torno a menor parte da triunidade. Você entendeu quem é Jesus? Você tem noção do que é abrir mão do que ele abriu mão? Rapaz, eu já estou até com vergonha de pregar. E, ó, esse cachorro deve pregar. O cachorro da Adriana, meu cachorro comeu os 4 evangelhos do livro de Atos. Deve ser o maior pregador da terra. Quem tinha que comer era tu. Você é um pastor alemão. Si mesmo se humilhou, tornando-se obediente. Quem se humilha, vamos traduzir humilhação. O que é humilhação? Tem vários significados, né, pastor? Não, eu quero só um. Você não precisa me dar vários. Humilhação é você dar a face. Outro lado da face. Não, você está falando do resultado da humilhação. Mas isso não é humilhação. Quem me ajuda aí, pelo amor do nome de Jesus Cristo? O que é humilhação? Beijo, Melzinha. Oi, amor. O que é humilhação? Não sei. É fácil. Tchau, meu amor. É você saber quem você é. E
e se colocar numa posição inferior a que você é. Ixi. É. Sabe quando eu sou grande, quando eu sou pequeno, aí é que eu sou grande. Sabe quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Sabe quando eu sou pobre, aí é que eu sou rico. Você entende? Sabe como é que é o nome disso que eu chamei? Paradoxo de Deus. É coisa de maluco. Eu me fiz pobre para você ser rico. Eu me fragmentei para você ser inteiro. Eu me fiz doente para você ser saudável. Percebe? Que é você Se tornar assumir, vulnerável, né? é você assumir uma forma que não cabe a você. Porque ele era Deus. Rapaz, tá pesado o clima, hein? O ambiente está carregado, eu tô adorando. A palavra aí é tapeino, abaixo, se rebaixar, aplanar, reduzir ao plano. Ai, ser categorizado abaixo de outros que são honrados ou recompensados. E por fim, humilhar-se ou rebaixar-se por uma vida humilde. Escuta aqui, gente. Quando eu falo de humilde, eu não falo de riqueza e de pobreza, amém? Eu conheço muito pobre, orgulhoso. E conheço muito rico, humilde. Quando eu falo de se rebaixar para ter uma vida humilde, é saber viver no muito e é saber viver no pouco. É o que Paulo diz. É o que Jesus vivia. E ele diz assim, entre naquela casa e como o que eles oferecerem. Sabe por quê? Para vocês não envergonhá-lo. Envergonhar quem? O anfitrião da casa. Eles estão oferecendo o que eles têm. Deixar-se por uma vida humilde. Pela primeira vez na Bíblia, você vai ver Jesus apontando o dedo para ele. Aprendei de mim, Daniel, Que sou manso e humilde. que Sou manso e humilde de coração. estou não, que sou. Sou Ele não fala de manso. estar, ele não fala de estar. Estar é momentâneo, é passageiro. Está, estávamos no pecado, agora não. Então ele está falando o que ele é. Eu sou manso e humilde de coração. Ele deu a chave do sucesso para a gente. Mansidão e humildade. E agora, refletindo rapidamente sobre humildade, porque eu já falei disso. Humus é a parte superficial do solo. Tudo que você lançar nessa parte superficial, floresce. A humildade é a mesma raiz do humus e do humor. Todo humilde, bem-humorado, tem uma alegria própria, que você é capaz de olhar e falar, rapaz, como é que esse cara pode ser alegre, rapaz? Olha a vida desse cara. Humilde, ele tem humor. Se rebaixar. Chave do sucesso, Charliane, mansidão e humildade. A humilhação é a exaltação de Cristo. Perceba como a humilhação anda em paralelo com a exaltação. Aquele que foi humilhado foi o mais exaltado. Se você tem sido humilhado, é porque você está prestes de ser exaltado. Mas se você se exalta, você já recebeu o prêmio da sua própria exaltação, que é dado por homens. Por isso eu enfatizo, pare de querer receber os aplausos dos homens. Receba os aplausos do céu.
Se você está aí nos assistindo, tem alguém do teu lado aí? Aplauda o Daniel, aplauda alguém do seu lado. Que aplauso ruim foi esse, Daniel? Para não atrapalhar, pastor. Você está aplaudindo a pessoa que Deus colocou dentro dela. Você está aplaudindo aquilo que você honra no outro. Você está aplaudindo a essência do outro. Sabe o que falta na gente? Celebrar a vitória das outras pessoas. Sabe o que falta na gente? Sabe o que é humildade? É você reconhecer que o outro foi muito bem. Sabe o que é humildade? Você reconhecer que houve trabalho, que houve sacrifício, que houve madrugadas, que acordou mais cedo, que ralou mais, que estudou mais, que se dedicou mais. Quem fizer mais, crendo ou não crendo em Deus, automaticamente assume uma posição de destaque. Agora imagina tendo Deus. A pergunta. Agora, essa humilhação é perante as mãos do Senhor. Né? Não, repete. Fala alto. A humilhação correta é se humilhar perante as potentes mãos do Senhor. Não. E não viver se humilhando para os homens. Porque não, claro que não. Religioso. O religioso falou, voltou aquele espírito da Assembleia. Sai daqui em nome de Jesus. Quando você tem razão em algo, qualquer que seja o motivo, mas o teu irmão está com um problema com você. Quando você chega para o seu irmão e fala, irmão, ainda que eu não entenda, eu te pedir perdão. Isso é humilhação. Não é quem tem razão. Hashtag da madrugada. Morri. A Liane morreu. Hashtag da madrugada. Mais forte paga a conta. Anota aí. Manda aí para mim. O mais forte paga a conta. Oh, aleluia, pastor. Você sabe por que Jesus morreu na cruz? Porque o mais forte paga a conta. Humilhação. Os homens... Você nunca foi humilhado por homem, não? Várias vezes. E quem te exaltou? Deus. Por quê? Porque ele achou graça. Não, porque você foi humilhado. É uma lei, né? Humilhados serão exaltados. É lei, é princípio. Os humilhados serão exaltados. Sabe o que eu estou vendo na humanidade? Tempo de humilhação. Mas as pessoas não estão querendo entender que é um tempo de humilhação. Que humilhação? Agora na presença daquele que tem a solução. Sabe por quê? Porque eu tentei avisar vocês e vocês não me ouviram. Sabe por quê? Porque vocês permaneceram sentados no banco da igreja sem praticar aquilo que era para ser praticado. E agora eu não os humilho para expor a sua vergonha, senão para corrigir vocês e a rota. Agora estamos nos humilhando diante de Deus. Isso é lindo, isso é lindo, isso é lindo. Sabe o que é isso, cara? É você se colocar na sua posição. Sabe qual é a nossa posição? Cara no pó, aos pés do único que é Deus. Você está entendendo o que é humilhação? Só que esse tipo de humilhação, para mim e para você, é privilégio. Eu me lançar aos pés do Senhor, como João Batista disse. Não sou digno sequer de desatar tuas sandálias. Tu quer que eu te batize? Para que se cumpra a palavra. Aí ele vai lá, enquanto os discípulos se degladiavam, quem é que vai estar do lado direito dele?
Quem é que vai estar do lado esquerdo? Aí ele chega com a bacia d'água e uma toalha no ombro. Eles não te entendem às vezes. Ah, meu Deus! Vocês estão disputando posição. Eu estou ensinando para vocês que aquele que mais servir era o primeiro e o maior de todos. Não disputem entre si, simplesmente sirvam. Eu estou aqui lavando pés de vocês. E isso não era uma firula de Jesus, era a essência dele. A propósito, o verdadeiro rei, ele é servo no coração. Ui! Eu vou repetir porque eu acho que tem gente surda na noite. O verdadeiro rei, ele tem um coração de servo. E o verdadeiro servo é quem tem um coração de rei. Ah, meu Deus, não é possível. Ai. E porque ele se humilhou a tal ponto. Assumindo a forma de um homem e, como se não bastasse, se torna um servo. Semelhante a mim e a você, nada diferente. Ei, não tinha uma aréola na cabeça dele. Não tinha nada que diferenciasse ele de mim e de você, a não ser o coração. Coração de rei, sempre. Escuta, eu vou falar de novo, porque tem gente que não me ouve. Um coração de rei sempre vai ser demonstrado por aquele que mais serve. Um rei que quer ver a alegria do seu povo. Ele luta junto com o seu povo e serve junto com o seu povo. Eu quero fazer logo minha propaganda. É Bolsonaro. É Bolsonaro indo para Taguatinga, para Ceilândia, estando no meio do povo. Ei. Rei que é rei, anda no meio do povo. Sabe o que Deus disse para Moisés? Moisés, faz logo o tabernáculo, que eu não aguento ficar em cima da montanha, porque só sobe você. E eu estou doido para andar no meio do meu povo. E o meu povo tem medo de mim, Moisés. Você sabe com quem você está falando? Com o Senhor da glória. Com o Criador do céu e da terra. Mas o que o Senhor está dizendo? O Senhor é tudo isso? E eu quero andar no meio do meu povo. Uau. O rei, ele se expõe pelo quanto que ele serve. E ele é o ponto que ele falou, nem a minha vida é mais importante. Nem a minha vida é mais importante. Sabe o que diz lá em Apocalipse? 1:6 e 5:10. E foi para isso que eu vos constituí, reis e sacerdote, para o louvor da glória do meu Pai. Ele disse, você é rei quando você serve. Você não é rei quando te servem. 1 Coríntios 12, verso 23 vai dizer que o maior honra o menor. Não é o contrário, como eu vi. E ensinaram. Quem honra é o maior. Aí Jesus desce do seu trono de glória por causa disso aqui, desse serzinho. Por minha causa e